Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver vendo isso, meu jovem, tudo bem? Hoje a aula é sobre CRM, que é gestão de relacionamento com clientes, e o nosso sumário é composto por produção artesanal personalizada versus produção massificada, o CRM, suas definições e funcionamento, seus pilares, os tipos de CRM, CRM social ou social CRM, e alguma coisinha na prática. Bom, vamos começar com essa imagem, que é uma imagem muito antiga de uma mercearia, estabelecimento que possivelmente hoje vocês jovens não têm acesso, porque existem bem poucos aqui na nossa região. Ele era, né, uma mercearia que trabalhava sobre produção artesanal e personalizada, que significa basicamente que ele tinha para vender, que o dono tinha para vender nesse estabelecimento produtos que seus clientes com certeza iriam consumir. Nada mais do que isso. Então ele comprava aquilo que ele sabia que ia sair. A gente tem uma poluição visual muito grande, possivelmente sujeira. Nós não tínhamos formas de pagamento, ou você pagava com dinheiro ou você pendurava o pagamento, né? Comprava fiado e o dono do estabelecimento marcava na caderneta. E a gente não tinha essa questão da diversidade de produtos, né? Como já foi falado. Ele comprava, o dono do estabelecimento comprava o que tinha certeza que ia sair. Ele, por exemplo, aí possivelmente não tinha uma infinidade enorme de desodorante. Ele tinha o spray, mas não tinha o aerosol, não tinha o pasta, não tinha o creme, não tinha o roll-on. Mesma coisa com óleo de cozinha, né? Possivelmente não tinha o de girassol, só tinha o óleo de soja. Mas assim, qual é o pós desse cenário? É o tipo de relacionamento que esse dono do estabelecimento e possivelmente seus funcionários tinham com o cliente. Ele sabia quem era o seu cliente, sabia o que ele precisava, quando ele iria precisar, ele conhecia a nossa família, conhecia o nosso histórico, ele sabia realmente quem nós éramos. Porém, o que aconteceu com o mercado? Houve uma transformação tanto por nossa parte quanto da parte do dono da mercearia, né, no dono do estabelecimento. E nessa transformação, o que ocorreu? Primeiro, por nossa parte, pela parte dos clientes, nós passamos a demandar por custo menor, visto que o custo dessa mercearia não era tão atrativo assim, né? E como a gente não tinha condição de ir atrás desse custo reduzido, a gente acabava comprando realmente dentro dessa mercearia. A gente passou a desejar novos produtos. Então, assim, eu quero comprar o pão, mas eu também quero comprar a cera do carro. Eu quero comprar arroz. Mas eu também quero comprar o hidratante. Eu quero comprar uma flor lá para enfeitar a minha casa. Então a gente começou a demandar diversidade de produtos, o que o estabelecimento não tinha. E a gente quer formas diferentes de pagar também. A gente quer tecnologia dentro do estabelecimento. A gente não quer ter só dinheiro ou marcar na caderneta. A gente quer passar no cartão de crédito. A gente não quer ter que ficar perguntando para um funcionário quanto custa aquele produto. A gente quer saber quanto custa aquele produto imediatamente ali, seja pelo um código de barras ou qualquer outra ferramenta que nos possibilite identificar esse preço. Em contrapartida, o dono da mercearia também quer progredir, ele quer crescer, ele quer atingir outros níveis de mercado, ele não quer ficar estreito ali naquela região, naquele bairro, ele quer abrir os seus horizontes, né? Ele quer realizar mais tarefa em menos tempo. Então, ele também precisa colocar a tecnologia dentro desse estabelecimento para ele focar a energia em outras partes que não o atendimento ao cliente, né? O que nós temos, então, é a transição dessa produção artesanal e personalizada para a produção massificada. Esse cenário, sim, é um cenário que é mais comum para vocês jovens, para nós, né, como um todo. A gente tem esse cenário iluminado, claro, muitas imagens, muitas sinalizações. A gente tem uma organização da gôndola que ela é normalmente por cor e tipo de produto. A gente tem essa diversidade de produtos, né? A gente tem tecnologia. Mas aí fica uma questão no ar. Os dois tipos de produção têm seus benefícios. Como que eu consigo unir o benefício dessas duas produções? Como manter as boas características da produção artesanal personalizada com as boas características da produção em massa? Então, como eu uno o que de bom trouxe a produção massificada
para o que tinha, com o que tinha a produção personalizada e artesanal. Porque o que acontece? Nessa produção em massa, não se dá mais ênfase ao atendimento personalizado. Esse atendimento foi alterado para o atendimento formal e amplo. Eu quero atingir mais gente, mas não preciso saber nem quem é que eu estou atingindo. Só quero atingir, quero vender. A ideia é vender, né? Então, assim, obviamente ele traz benefícios, mas ele também tem os seus contras. E aí vem, como eu posso unir os pós das duas produções? Bom, eu vou dar um exemplo simples para vocês, relacionado até à caderneta que eu dei como exemplo anteriormente aí. Imagina o seguinte, isso aqui é uma caderneta, como se fosse a folha de uma caderneta lá da mercearia. Nós temos aqui data, o nome do consumidor, que a gente não sabe quem é, os itens que esse consumidor comprou, o valor teoricamente pago e se ele realmente pagou, né? O que nós temos aqui? Ele pagou, ele tá comprando sempre lá, por dia, 10 pães. Aqui veio errado. Vamos fazer certinho aqui. Então, por dia, ele tá comprando 10 pães e 2 litros de leite. O valor dessa compra aí, R$12. E ele paga lá pro dia 7, dia 6, dia 7. E se a gente fosse ver o histórico da caderneta desse cliente, a gente ia ver que ele realmente paga dentro desse período, né? 6, 7, 8 e fica por aí. Que tipo de conclusão a gente pode chegar a esse cliente? Será que a gente consegue descobrir parcialmente, pelo menos parcialmente, quem é esse cliente? Bom, vamos lá. Que conclusões tiramos disso aqui? Não é uma pessoa, né? Uma pessoa não come 10 pães por dia, nem toma 2 litros de leite. Então, eu posso tirar como conclusão de que é um grupo de pessoas. Pode ser uma família, pode ser uma república, pode ser o departamento de uma empresa, pode ser alguma coisa assim, mas não é uma pessoa, certo? Se você for identificar o censo, o IBGE lá não fala que o brasileiro come 10 pães. Então, a gente tem um grupo de pessoas aqui, não é uma só. Podemos tirar também que esse consumidor, ele deve estar entre a classe B e C. Porque, normalmente, quando a gente é da classe B, A, né? A gente vai no supermercado, numa padaria, numa mercearia, ou até mesmo no supermercado, e a gente não consegue comprar apenas pão e leite. A gente compra uma manteiga, uma mussarela, um presunto, uma mortadela, o que for, né? Mas algum complemento para adicionar a essa compra aí. Certo? Então, assim, a gente já tem uma classe mais ou menos a qual pertence esse consumidor. Possivelmente, esse consumidor aí, olha, ele recebe no 5º dia útil. Por aí, né? Porque ele paga depois que ele recebe. Então, a gente já sabe também mais ou menos quando é que ele vai ter dinheiro. Então, assim, a gente fez um cenário bem básico de quem é esse consumidor e a gente consegue delimitar alguns pontos de partida para fazer com que esse consumidor compre mais. Então, por exemplo, se a gente for tentar envolver esse consumidor na compra de algum item a mais dentro da sua mercearia, quando é que você iria oferecer a ele? A estratégia de oferecimento, claro que depende de empresa para empresa. Se eu tivesse uma mercearia, seria quando ele pagasse. Mas não para ele pagar no momento que ele comprasse esse novo produto, mas sim daqui a 30 dias, né? Então, assim, vamos supor que ele vem e me paga no dia 7. No dia 7 eu faço uma proposta para ele, ele vai comprar. Então, ele vai ficar me devendo aqui alguma coisinha a mais, né? Então, aí, vamos supor que ele compra aqui uma manteiga diferente, uma manteiga que eu tenha feito, alguma coisa assim. Então, ele vai me pagar um pouco a mais, mas só daqui a 30 dias. Por quê? Uma outra característica que a gente pode tirar aí é que ele é um cara sistemático, né? Ele é bom pagador, que ele paga certinho, mas ele deve ser sistemático, porque ele deve vir com o dinheiro certinho para pagar. Então, ele se programa 30 dias aí para fazer o pagamento dessa manteiga. Sobre a manteiga, vamos supor que a gente produzisse 3 produtos aí. Eu vou produzir uma manteiga feita com leite de cabra, criada nos Alpes suíços,
vou fazer uma manteiga com ervas finas e uma manteiga convencional. De acordo com a classe desse consumidor, que tipo de manteiga você ofereceria para ele? Poderia oferecer as três, mas assim, possivelmente, qual ele compraria? Possivelmente a manteiga comum, né? Porque a gente viu que ele está dentro de uma classe, ele tem essa questão sistemática, ele deve se importar com essa questão do pagamento. Se a gente estiver falando de uma repartição de um departamento de uma empresa, ele vai ter que fazer a vaquinha ali e comprar. Então, eu, pelo menos, ofereceria a manteiga convencional para ele, não a manteiga feita com leite de cabra tratada nos Alpes suíços, né? Que deve ser muito mais caro do que a manteiga convencional. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte, numa folha de papel, de uma caderneta, a gente consegue tirar várias coisas desse cliente. E é justamente essa a resposta à pergunta que a gente fez. Para a gente manter o que de bom tem as duas produções, a gente só precisa analisar o que o estabelecimento produz de informação, o que ele produz de dado. E essa metodologia, dessa tratativa desses dados, dessa informação, é o CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente ou com o consumidor. As filosofias que a gente encontra hoje aí no mercado sobre CRM não fala de consumidor propriamente dito, mas a gente também pode trabalhar o consumidor, tá? O que acontece? A princípio, o CRM é uma filosofia, é um método de como fazer algo. Ele ainda não é um sistema de informação, ele vai se tornar um. Então, assim, falando do método, da filosofia, o CRM objetivo é criar o melhor relacionamento possível com o cliente em todo o ciclo de vida e não apenas no momento da compra. Então, é algo muito maior do que analisar uma folha de caderneta, né? Foi apenas um exemplo que eu dei para vocês, mas sim é o princípio de tudo. E o método que o CRM utiliza, basicamente, é a análise do padrão de consumo. Todos nós temos um padrão de consumo. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de animais. Então, o meu padrão de consumo está diretamente relacionado a animal. Então, vou dar um presente para a professora, dar uma caneca de bichinho, vai acertar, né? Tem um outro lá que gosta de preto, gosta de rock and roll, só vai usar preto, possivelmente só vai usar roupa escura, né? Uma baixinha, uma menina baixinha, dificilmente vai ter rasteirinha, ela vai andar só com salto alto. Então, todos nós temos, sim, um padrão de consumo.